Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tem feito todos os esforços do mundo para segurar Caio Jorge. Atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, autor de 12 gols na competição, tem sido sondado e especulado por clubes do exterior. O Bayer Leverkusen é um dos interessados. Pois bem, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já descartou qualquer tipo de negócio por menos do que 25 milhões de euros, a gente está falando de 157 milhões de reais. Com a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus da Itália numa operação de mais ou menos 7 milhões de euros. Isso significa que se o Cruzeiro vendê-lo, haverá um lucro de 18 milhões de euros. Raposa é dona de 80% dos direitos econômicos, os outros 20% seguem vinculados à Juventus da Itália. A ideia do Cruzeiro não é negociar nem o Caio Jorge, nem qualquer outro jogador, pelo contrário. O Pedro Lourenço pretende trazer pelo menos 3 reforços para melhorar o elenco cruzeirense com o sonho de conquistar ao menos um título em 2025. O Cruzeiro segue vivo nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para completar, registrar que Valentim Gomes, zagueiro que negociou por semanas com o Cruzeiro nessa temporada, acaba de ser anunciado como reforço do Betis da Espanha, e o que me chamou a atenção foi o valor da operação, 5 milhões e 300 mil euros. O Cruzeiro chegou a se acertar com o Vélez no início do ano, num negócio de 11 milhões de dólares na última hora. O Vélez desistiu do acordo e agora o vendeu por praticamente metade desse valor. Vamos falar, sabe do que agora? Do líder do Campeonato Brasileiro. É o Cruzeirão que pega o Ceará, o Vozão, para não só manter a liderança, mas dar uma esticada nessa liderança e dar uma secada no Flamengo. É ou não é, Emerson Pansieri? Bom dia, Xará. Bom dia, um abraço para você, Romano, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, os nossos comentaristas também, audiência ligadinha na Itatiaia. Em nome de Sócio 5 Estrelas, acesse sócio5estrelas.com.br e você vai apoiar, vai estar do lado do Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde ele estiver. Combinado? Essa é também a grande missão da torcida, carregar o time em momentos importantes como amanhã. Duelo contra o Ceará, jogo contra o Vozão. Essa partida vai ser disputada às 4 horas da tarde no Gigante da Pampulha. Alô, Nação Celeste! 4 horas, assim como na semana passada. Por que essa ressalva e esse destaque, Romano? Porque os últimos jogos do Cruzeiro vinham acontecendo à noite, vinham sendo realizados à noite, mas aí esse jogo às 4 horas muda a operação para muita gente vem do interior, são várias caravanas, a gente pode nem falar das caravanas aqui, porque se a gente não deixa de falar uma cidade, o pessoal fica chateado. Vamos falar assim, ó, as caravanas de Minas Gerais. As caravanas de Minas Gerais. É isso aí. Igual o Silvio Santos falava, né? As caravanas. Minhas queridas caravanas. Isso, exatamente. Então as minhas queridas caravanas chegaram todas. E isso é muito legal, porque é o astral legal do Gigante da Pampulha, do Mineirão, para essa partida, com 1h então da tarde, os portões sendo abertos, assim como o estacionamento para você se organizar. Ainda tem ingresso, mas são 45 mil vendidos. Como eu destaquei em manchete no nosso programa, 45 mil já tem presença segurada. Vamos caminhar aí para casa dos 50 e poucos. Com certeza, no duelo do Juventude foram 52 mil torcedores fazendo aquela festa bonita. Para essa partida, o mister Leonardo Jardim, optando pelo treino hoje à tarde, quando ele vai definir a equipe que entrará em campo. Vale destacar o que disse o treinador após o duelo com o Corinthians, empate por 0-0. Ali ele comentou que o Christian vinha desgastado, que o Lucas Romero também vinha nesse processo de uma fadiga pela sequência de jogos. Então, Romano, sinceramente, como não teve o treino hoje, na parte da manhã vai ser à tarde, e aí tem parte tática sendo definida, bola parada, defensiva, bola parada, ofensiva, tudo isso é resolvido hoje na atividade à tarde, seguida de concentração. Ficam essas dúvidas. Eu acredito que na direita não tenha problema, né? Vai o William, mesmo com a volta do Fagner sendo opção para o setor que não atuou contra o Corinthians. Agora me chama a atenção se ele vai dar uma segurada no Lucas Romero para encher o tanque e também para o Christian, e aí quem sabe eles podendo entrar no decorrer da partida, Xará. Pois é, e eu quero saber dos nossos comentaristas justamente essa situação. Será que o Leonardo Jardim ou Léo Garden vai dar aquela poupada em alguém?
porque contra o Juventude isso aconteceu. Será que ele vai dar uma segurada na rapaziada? Em Ale Oliveira. Bom dia, tudo bem, Ale? Muito bom dia, Romano, bom dia aos companheiros, bom dia para todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que a gente, depois de muito tempo, a gente está começando a entender melhor que não dá muito para brigar com a ciência, né? Não dá para brigar com a ciência. Hoje tudo é monitorado, né? Então a comissão técnica, o departamento de fisiologia, o departamento médico, ele tem o controle de tudo, né? Até se o cara dormiu, se o cara não dormiu, se o cara está desgastado, não está desgastado. E aí que a questão que às vezes a gente tem dificuldade é que não é que o cara tá machucado, mas ele pode se lesionar, ele pode se forçar, se esticar um pouquinho mais a corda, pode ser prejudicial e aí você perde o jogador por mais tempo, né? Então, eu acho que essa é a preocupação. Vai depender muito dessas avaliações, vai depender muito da leitura ali da comissão técnica e do departamento médico para avaliar individualmente cada jogador, quem está mais cansado, quem corre risco de lesão, e aí ele vai fazendo ali as modificações para estar sempre com um time saudável. Porque nesse esquema do Léo Jardim, claro que é importante essa parte física para todos os times, né? Mas o esquema do Cruzeiro, com o Português, você precisa de uma entrega máxima, né? Absoluta, para marcar, para ser opção no passe, sabe? Você precisa de uma intensidade, de uma dinâmica que exige muito do jogador fisicamente. Então, por isso que você tem que estar sempre com o time muito saudável. Eu acho que é isso que ele vai fazer, mas, independentemente das escolhas, você perde um pouquinho no entrosamento, isso é natural, mas ele tem ótimas opções e no Cruzeiro tem uma vantagem, né, Romano? Praticamente, todo mundo está jogando bem, não são só os titulares, não. Praticamente, eu falei praticamente porque o Wallace a gente não viu muito, né, e quando a gente viu, não foi aquele jogador que a gente esperava ainda. Então, mas praticamente você pode ver aí, todo mundo que entrou, todo mundo tem entrado muito bem, viu, Romano? Pois é. Sinal eletrônico marcando 11h45 e o sinal apitou para anunciar Natália Fiuza. Ei. Bom dia, Nath, tudo bem? Bom dia, meus amigos. Tudo bem, viu? Bom sábado a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Um beijão aí pra vocês. É uma situação que o Leonardo Jardim tem que administrar, né, Romano? E inclusive a minha pergunta é a seguinte: você que hoje está com esse verde musgo maravilhoso, hein, Nath? É pra combinar aí com o programa que tem o verde na identidade visual. Aí, tá vendo? Hoje eu tô ornando. A esperança que nunca morre. A esperança de 3 vitórias neste domingo, hein? Tá precisando mesmo. Tá precisando. Se você fosse o Leonardo Jardim, quem você daria um tempo ali e falasse, vamos dar uma segurada aqui para não desgastar muito, porque a gente tem uma sequência pesada pela frente? Romano, eu tenho certeza que se dependesse só da escolha dele, ele não seguraria ninguém. Mas é o que o Ale falava, né? Assim, de você receber os dados do Departamento de Fisiologia, o trabalho da comissão técnica, ele é muito alinhado com o Departamento de Saúde, né? Nos grandes clubes é assim, no Cruzeiro não é diferente. Inclusive, acho que a gente tem que destacar essa parte física do Cruzeiro, não só a preparação, mas o cuidado, o tratamento, a prevenção de lesões, porque isso vem fazendo a diferença. O Cruzeiro convive pouco com desfalques, né? Não ficou aí em nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, um time desfigurado, né? É muito desorganizado por muitas ausências, então isso é mérito do trabalho que é feito no dia a dia na Toca da Raposa, e o Leonardo Jardim, sabendo disso, sabe que precisa respeitar também as informações que ele recebe. Então acho que se partisse necessariamente da escolha dele, utilizaria ali o time certinho em todos os jogos, mas a gente já tem alguns indícios por meio dos jogos daqueles que a gente vê atuando mais, né? Contra o Juventude, por exemplo, ele segurou o Lucas Silva, o Romero vem tendo uma sequência maior, então pode ser que ele opte por poupar o Romero, lembrando que semana que vem é semana de Copa do Brasil, né? Duelos aí também eliminatórios, que exigem do Cruzeiro uma capacidade de marcação, uma entrega física ainda maior. No caso de poupar o Romero, a preocupação é maior com relação ao substituto, diferente do Lucas Silva, né? Que o Eduardo, inclusive, vem jogando bem nesta função.
o substituto natural do Romero é o Wallace, que a gente fala aqui de todo mundo que o Leonardo Jardim conseguiu recuperar, a barrinha que menos se encheu ali, né, de energia, de um novo desempenho, digamos assim, foi justamente a do Wallace. Ainda que no último jogo que ele esteve em campo não tenha entrado tão mal assim. Acho que o Leonardo Jardim vai fazer essa avaliação no dia a dia também, se entender que o Wallace dá conta. Importante a gente pesar que é um jogo dentro de casa, contra um Ceará que vem de 3 derrotas consecutivas. O momento do Cruzeiro é melhor, então isso também de alguma forma pode facilitar a vida do Jardim em segurar mais atletas agora do que numa rodada fora de casa. Por outro lado, tem o fato de que o Cruzeiro vem de um empate, então os 3 pontos amanhã são inegociáveis. Mas eu acho que ali o Romero pode ser uma ausência importante se ele segura o Christian. Aí ele tem a opção de colocar o próprio Eduardo, ou ele pode inverter o Wanderson de lado e colocar o Marquinhos ali pela esquerda, até com uma característica diferente, de mais velocidade. E se ele optar por poupar o Caio Jorge dessa vez e não o Matheus Pereira, aí a gente sabe que o substituto natural é o Gabigol, que também merece ter essas oportunidades, a minutagem, porque ter o Gabigol também jogando, marcando gols é fundamental para o Cruzeiro, né? Parabenizar aí o nosso amigo Luciano da Casa, o Cris, o Adriano, por mais uma belíssima loja, hein? Reinauguração da loja do Cruzeiro no Shopping Partage em Betim. Vidalba estava por lá atendendo todo mundo. É um cara bem diferente e a loja ficou maravilhosa. Todo sucesso aí aos amigos do Grupo Shalom por mais esta loja e com certeza aí levando sempre o melhor de Cruzeiro para o pessoal de Betim. Loja do Cruzeiro no Shopping Partage. O Vidalba que está bem melhor aquela pancada, né, que recebeu no rosto e tá pronto para o duelo deste domingo diante da equipe do Ceará. Jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem partidas neste sábado. 5 jogos. 6h30, Ilha do Retiro no Recife, Sport e Santos. Também 6h30 no Castelão em Fortaleza, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Também 6h30 em Mirassol e Vitória. Também 6h30 no Newton Santos, Botafogo e Corinthians. 9 horas da noite, fechando os jogos deste sábado, Palmeiras contra Grêmio. Neste domingo, outros 5 jogos. 4 da tarde, Mineirão, Cruzeiro e Ceará. 4 da tarde, o São Paulo enfrenta o Fluminense. 6h30, o Bahia pega o Juventude. 6h30, o Internacional recebe o Vasco e 8h30, o Flamengo joga diante do Atlético Mineiro. São os jogos, então, da 17ª rodada. A classificação, Cruzeiro lidera 34 pontos em 16 partidas. O Flamengo é o segundo, 33 pontos em 15 partidas. O Palmeiras o terceiro, 29 pontos em 14 partidas. Red Bull Bragantino, o quarto, 27 pontos. Quinto, Botafogo, 25. Fechando o G6, o Bahia com 25 pontos. Também é esse o panorama da Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Santos, 14 pontos. Juventude, 11. Fortaleza, 11. E o Sport, o Lanterna, ainda não venceu em 14 rodadas. O Sport com apenas 4 pontos ganhos. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado e aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele que tem todo mundo aí praticamente à disposição, nenhum problema de suspensão. No departamento médico, João Marcelo apenas se recuperando, o zagueiro que vem evoluindo muito bem da cirurgia que fez no joelho. E o Matheus Henrique talvez ainda não seja relacionado. De qualquer forma, é um Cruzeiro muito forte e com o Leonardo Jardim podendo aí escalar o que tem de melhor. Claro, se receber alguma recomendação por parte do Departamento de Saúde e Performance sobre ter que preservar alguém, isso ele vai fazer. Mas a ideia é um Cruzeiro muito forte para continuar na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mineirão vai estar lotado, hein? Estamos chegando aí em 45 mil ingressos vendidos, a venda segue hoje, tem amanhã ainda. O Cruzeiro trabalha com mais de 50 mil torcedores, o que é aí um público espetacular para este domingão
às 4 horas da tarde, Cruzeiro contra o Ceará. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.